Vamos lá, galera, então, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui, vamos ler a NBC-TG 08, custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários. Lembrando que eu sou o professor Valmir Soares Júnior, esse podcast é meu, a gente está lendo as normas brasileiras de contabilidade, as normas gerais, as de auditoria, perícia do setor público, como parte da preparação de vocês para o exame de suficiência. Vocês podem só ouvir a norma ou podem também ter acesso ao material em PDF com os resumos dessas normas. Para isso, basta acessar meu site e se matricular no curso preparatório para o exame de suficiência. Então vamos lá. NBC-TG 08, custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários. O objetivo da presente norma é estabelecer o tratamento contábil aplicado ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos custos de transação incorridos e dos prêmios recebidos no processo de captação de recurso por intermédio da emissão de títulos patrimoniais e ou de dívida. Quanto ao alcance da norma, a presente norma regula a contabilização e evidenciação dos custos de transação incorridos na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição, na aquisição e alienação de ações próprias, na captação de recursos por meio de contratação de empréstimos ou financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida, bem como os prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido, frequentemente referidos como título de valores mobiliários, TMTVM. Algumas definições importantes que, para fim dessas normas, serão consideradas nos significados abaixo. Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente das transações citadas no item 2. São, por natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Exemplos de custos de transação são os gastos com elaboração de prospectos e relatórios, remuneração de serviços profissionais de terceiros, como advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais de bancos de investimentos, corretores e etc. 3. Gastos com publicidade, inclusive os incorridos nos processos de roadshows, taxas e comissões, custos de transferências, custos de registro e etc. Custo de transação não inclui ágio ou deságio na emissão de títulos e valores mobiliários, despesas financeiras, custos internos administrativos ou custos de carregamento. Despesas financeiras são os custos ou as despesas que representam o ônus pago ou a pagar, como remuneração direta do recurso tomado ou emprestado, do financiador derivado dos fatores tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preços e assemelhados. Incluem, portanto, os juros, a atualização monetária, as variações cambial e etc. Mas não incluem taxas, descontos, prêmios, despesas administrativas, honorários e etc. Encargos financeiros são a soma das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmios, descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre os valores recebidos e os valores pagos ou a pagar a terceiros. Prêmios na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários é o valor recebido que supera o de resgate desses títulos na data do próprio recebimento, ou o valor formalmente atribuído aos valores mobiliários. Taxa interna de retorno, ou TIR, é a taxa efetiva de juros que iguala o valor presente dos fluxos de entrada de recursos ao valor presente dos fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de juros que faz com que, por exemplo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa de um determinado título da dívida ou empréstimo seja igual a zero, considerando necessariamente a captação inicial líquida dos custos de transação. Título patrimonial é qualquer contrato ou título ou valor mobiliário que evidencie um interesse residual nos ativos da entidade,
após a dedução de todos os seus passivos, como, por exemplo, citam-se ações, bônus de subscrição e etc. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Quanto à contabilização das capitalizações de recursos para o capital próprio, o registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão de títulos patrimoniais deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação, pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes e ou novos, não devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradoras de resultado da entidade. Os custos de transação incorridas na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada, em conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em contas de reserva de capital. Nas operações de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais, em que exista prêmio excedente de capital, originado da subscrição de ações aos quais os custos de transação se referem, deve o prêmio, até o limite do seu saldo, ser utilizado para absorver os custos de transações registradas na conta que trata o item 5 dessa norma. Nos demais casos, a conta de que trata o item anterior será apresentada após o capital social e somente pode ser utilizado para a redução do capital social ou absorção para reservas de capital. Quando a operação de capital de recurso por intermédio da emissão de títulos patrimoniais não for concluída, inexistindo aumento de capital ou emissão de bônus de subscrição, os custos de transação devem ser reconhecidos como despesa destacada no resultado do período em que se frustrar a transação. Contabilização de aquisição de ações de emissão própria, que são as chamadas ações em tesouraria. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com os seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade devem ser tratados como acréscimos do custo de aquisição de tais ações. Os custos de transação incorridas na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo de prejuízo dessa transação. Resultados contabilizados diretamente no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizado como suporte à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. Contabilização da captação de recursos de terceiros. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros, classificáveis no passivo exigível, deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de passivos financeiros. Os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da influência dos prazos, pelo custo amortizado usando o método de juros efetivos. Esse método considera a taxa interna de retorno da operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. A utilização do custo amortizado faz com que os encargos financeiros reflitam o efeito do custo do instrumento financeiro e não somente a taxa de juro contratual do instrumento, ou seja, incluem-se neles os juros e ágio, deságio, desconto, atualização monetárias e outros. Assim, a taxa interna de retorno deve considerar todos os fluxos de caixa, desde o valor líquido recebido pela contabilização das transações até todos os pagamentos feitos ou a serem efetuados, até a liquidação da transação.
Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio de contratação de instrumento de dívida, empréstimos, financiamentos ou outros títulos de dívida, tais como debêntures, notas comerciais ou outros valores mobiliários, devem ser contabilizados como redução do valor justo, inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para a evidenciação de seu valor líquido recebido. Os prêmios na emissão de debêntures devem ser acrescidos ao valor justo, inicialmente reconhecido na emissão desse instrumento financeiro, para que o mesmo fim a que se refere o item anterior, apropriando-se do resultado. No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou construção de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para a definição dos valores a serem ativados. O valor a ser capitalizado deve corresponder aos encargos financeiros totais e não apenas às despesas financeiras. Os instrumentos de dívida devem ser reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, líquidos do seu custo de transação, exceto nos casos em que devam ser classificados como instrumentos ao valor justo, com contrapartida no resultado. Nesse caso, os custos da transação devem ser reconhecidos no resultado no momento inicial. Quando os custos de transação são incorporados ao valor do instrumento de dívida, eles devem ser apropriados ao resultado dos termos no item 12. No caso dos instrumentos de dívida avaliados ao mercado contra o patrimônio líquido, em cada data de avaliação, ao valor justo, a diferença entre o custo amortizado e o valor justo deve ser registrada na conta de ajuste de avaliação patrimonial, lá na conta, no grupo Patrimônio Líquido. Os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesas no resultado do período em que se frustrar essa captação. Caso o prêmio na emissão de debêntures e outros instrumentos financeiros não sejam tributáveis, e caso essa não tributação tenha como condição a sua não distribuição aos sócios, a eventual destinação de tais prêmios à conta específica do patrimônio líquido deve ser feita dentro do exercício social em que tiverem sido apropriadas ao resultado, a partir da conta de lucros acumulados. Quanto à contabilização temporária dos custos de transação, os custos de transação de que trata essa norma, enquanto não captados os recursos a que se referem, devem ser apropriados e mantidos em conta transitória e específica do ativo como pagamento antecipado. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado para a conta específica conforme a natureza da operação, tão logo seja concluído o processo de captação ou baixado conforme determinado nos itens 7 e 17, se a operação não se concretizar. Quanto à divulgação, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação de recurso, títulos patrimoniais ou dívida. São 5 pontos. Letra A identificação de cada processo de captação de recurso, agrupando-os conforme sua natureza. Letra B, o montante dos custos de transação incorridos em cada processo de captação. Letra C, o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos de captação de dívida ou valores mobiliários. Letra D, a taxa efetiva de juros de cada operação. E letra E, o montante dos custos de transação e prêmios, se for o caso, a serem apropriados ao resultado de cada período subsequente. Recomendo que você veja a norma completa, porque existe uma série de exemplos ilustrados lá que podem facilitar um pouco mais sua compreensão e, pela sua forma de apresentação, não são possíveis de adaptação aqui para esse formato de podcast, tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado mais essa leitura de uma norma. A gente leu a NBC-TG 08, que trata de custo de transações e prêmios de emissão de títulos e valores mobiliários. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior. Acesse o meu site para mais conteúdos e para adquirir cursos e realizar cursos 100% online aí da sua casa, com precinhos camaradas e certificados reconhecidos em todo o território nacional. Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos e até mais.